E aí pessoal, beleza? Para Nerdmar mais uma vez, e parece que mais uma vez o capítulo 213 traz pra gente um pouquinho de vislumbres acinzentados, que é o capítulo 177 da novel, tá? Eles voltaram de novo com essas visões do Arthur na época que ele era Grey na academia, quando tava fazendo um exame, enfrentando um carinha lá da alta patente, de alta família, né, tipo, nobreza, digamos assim. Dá uma surra nele com uma simples estratégia que é utilizada por ele, que é óbvio, ele esperar o cara começar a atacar de várias direções, começar a ficar frustrado por estar errando os ataques, e é nesse momento que o Arthur vai, ataca ele e ele ganha essa partida. Assim, não ganha de certa forma indiretamente propriamente dito, mas ele ganha pontos positivos ali na academia. Claro que isso não fez com que ele ficasse num bom ranqueamento dentro da escola, já que ele sofre um pouco de preconceito pelo fato dele não ter um sobrenome ali, né? Então ele é visto como tipo a ralé do mundo dele. Só que ele mesmo sendo ralé à vista de muitos, ele se tornou rei no mundo dele. Muito legal. É isso que eu quis trazer pra vocês. É o fato de que sim, você tem que voltar uns capítulos pra entender essa parte da novela. Eu não sei como que eles estão casando muito bem essa parte da história, tentando fazer uma adaptação. Eu sei que não é fácil. Eu imaginei que poderia simplesmente pegar cada capítulo da novela e for fazendo exatamente como no mangá, né? Seguindo certinho, mas eles voltam a história, vão pra frente. Por exemplo, vislumbres de Alacria meio que foi deixado de lado, ou eles vão aproveitar mais pra frente. No momento em que o Arthur e a Sylvie estavam sugando a mana daqueles chifres do Uto, era pra ele ter umas visões da vida do próprio Uto, né? E ele ia acabar vendo uma pessoa inusitada. Ele ia ver um momento em que um certo personagem, certo guerreiro de Alacria ganhou a chance de entrar num cofre de obsidiana, que nesse cofre ele tem a chance de ganhar um emblema ou uma regaria, algo mais poderoso para ele poder estar utilizando habilidades mágicas. E o nome dele era Carnal Vale. E Vale não é um sobrenome qualquer, tá? Só por curiosidade para vocês, o filho desse Carnal Vale foi o personagem, o guerreiro soldado de Alacria, que o Arthur capturou quando ele estava invadindo o país dos elfos, e foi interrogado por Arthur para ele conseguir mais ideias de como o exército alacriano utiliza suas habilidades, e depois foi descartado. Não sei se foi coincidência ele ter acabado vendo um momento em que o próprio Uto conhecia essa família Vale ali, ou ele estava presente no momento que esse cara ia ganhar um novo poder através das magias alacrianas. O interessante é que esse capítulo do mangá ele acaba adaptando 3 momentos de 3 capítulos distintos da novel, que seria o 177, que é Vislumbres Acinzentados, que volta a mostrar um momento do Grey, tanto na academia, tanto com ele e o Nico e a Cecília vendo as posições dele dentro da escola, e quando ele volta para o ponto de vista dele nos tempos atuais, ele acorda e a Sylvie está no peito dele e fica preocupada que ele está tendo visões do passado. Só que não tem tanto diálogo nessa parte, ele simplesmente volta para o local onde ele vai ter o treinamento dele, e o próprio Virion acaba questionando ele se ele está muito pensativo no dia e tudo mais, mas é bem breve, tá? E outras partes são cortadas desse momento, porque o próprio vislumbre de Alacria é no início do capítulo 180, e depois nós pulamos da novel para o 184 nessa adaptação do manhwa, do mangá, assim como você achar melhor falar. E é nesse momento que ele volta para ter um treinamento. A Emily deu uma adaptada naquela armadura do Arthur, deixando ela um pouco mais sensível, pegar os momentos que ele ativa o mana ou não, do controle dele de mana, né, digamos assim, para Alanis poder estar monitorando um pouco melhor desta vez, apesar de que ele não vai usar mais ainda o Helm Art. E o capítulo você vê que acabou bem rápido, com o Camus jogando ele pro alto num momento meio cômico, sinalizando que eles iam começar a treinamento entre eles dois. Agora, ressalva-se que não é só isso, tá, aqui atrás. O momento em que eles estão conversando ali na novel tinha que ter um pouquinho mais de profundidade. É um pouquinho mais descontraído entre o próprio Virion e o Arthur. Acho que é por isso que eles tiraram, que o Virion fica achando que ele tá pensando besteira enquanto eles estão treinando, alguma coisa de sorriso, menciona um sorriso lascivo, de que talvez você está pensando em besteira aqui no momento que a gente está treinando, você acha que não é apto um general de guerra tá pensando coisas assim. E eles dão uma discutida sobre isso na novela, e depois volta explicando um pouco mais sobre o que a Emily tinha feito de alterações nesse uniforme novo dele, para estar captando esses momentos que ia ativar a mana, utilizar o controle de mana dele dentro do seu núcleo. Ponto importante também é que ele começou a refletir sobre o fato de que faz um tempo que agora ele começou a ter um pouco mais de vislumbres do passado dele. Ele fala, por que eu tô pensando tanto nisso? Eu acredito que a novel teve momentos que eu tava acompanhando no canal
do Audiobooks Brasil BR, Audiobooks BR, que também muita gente comentou, algumas pessoas comentaram, mas por que diabo ele tá tendo essas visões? Bom, faz todo sentido lá na frente da história, tá, galera? Então, esses momentos ele vai começar a ter um pouco mais de visão do passado dele, vai casar com alguma coisa lá na frente, então é importante vocês prestarem atenção, não é à toa isso da novela, tá? Eu sei que algumas pessoas não vão gostar de ficar toda vez saindo do presente e voltando pro passado dele, da pós-vida, né, antes dessa vida dele em Decatem, mas é importante para a história, tá? Cara, eu esqueci de avisar vocês também que, na verdade, o capítulo 184, para você ver exatamente como o Arthur está conversando com o Virion, que o mangá tá adaptando, você teria que passar o áudio no audiobook do primeiro até o minuto 11:30, 11:32 mais ou menos, que é aonde tem essa conversa do mangá, entendeu? Eles pularam 10 minutos, tá, da adaptação, então eu não sei qual é a ideia deles sobre isso, a gente não sabe. Eles estão pegando a novela e estão adaptando. Eu acredito que estão pegando pontos mais importantes que eles acreditam que fazem todo sentido e depois eles voltam para algum ponto, um momento que eles encontrarem algum personagem. Por exemplo, pode ser que lá na frente, quando tiver algum outro momento na batalha, na guerra contra a Lacria, pode ser que volte essas visões do Ultro da cabeça do Arthur, a gente vê adaptado, ou simplesmente eles acham descartável essa informação para os leitores, entendeu? E outra, tem coisa que não vai adaptar mesmo, a gente vai ter que voltar na fonte, que é ler a novel, ou ver o audiobook do Audiobook BR, que eu já falei para vocês, que é um canal em que eu acompanho a história de Beginning After the End. Na verdade não tem só esse mangá, tá? Esse manhwa, tem outras histórias legais. E eu tô vendo pela segunda vez porque eu tô trazendo conteúdo pra vocês, é por isso. Bom, uma curiosidade sobre a animação de Beginning After the End, que tá sendo chamado de uma zoeira, uma chacotada na internet, é o fato de que alguns fãs estão fazendo uma petição já pra ser cancelado ou ser refeito, porque eles acham uma puta falta de consideração. Parece até que está sendo boicotado, né? Parece que os manhwas que estão entrando com peso faz um bom tempo já aqui na cultura pop aqui do Brasil e em outros lugares, é o fato de que as histórias estão indo bem e parece que está tendo meio que um boicote, simplesmente pegam estúdios. O próprio criador falou que a Cat é um estúdio muito fã da obra, mas não faz sentido. Não faz sentido, já falei pra vocês por que não faz sentido em vídeos anteriores, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, forte abraço, com Deus, tamo junto e até depois do fim, galera. Até mais.